A gente fica satisfeito em comprar, tem muito mais variedades. Supermercado Munhoz, em Balneário Camboriú e Camboriú. Sempre com muitas frutas e verduras da melhor qualidade e melhor preço para a sua mesa. Temos uma padaria de dar água na boca, todos os dias com pães, doces e salgados sempre fresquinhos e saborosos. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Com carnes selecionadas em nosso açougue, você encontra carne bovina, suína e aves. Procedência e qualidade é o que você e sua família encontram aqui no Supermercado Munhoz, em 2 endereços. Em Balneário Camboriú, na Rua Dom Daniel 29, na Vila Real. Em Camboriú, Rua José Francisco Bernardes 852, Areias, Camboriú. Vem para o Munhoz. Tem super ofertas, tem alegria, o preço baixo aqui é todo dia. Vai construir ou reformar? Venha conhecer a construtora Krenkel. O seu projeto começa aqui. A construtora Krenkel é especializada em reformas do mais simples ao acabamento alto padrão. Traga o seu projeto hoje mesmo para a construtora Krenkel, Rua 500, número 129, telefone 47992288064. Construtora Krenkel. Apoio BC Porte, oportunidade para todos. Decorar ambientes planejados. Você planeja, nós projetamos. Fazemos tudo em móveis planejado: quarto, cozinha, banheiro, instalação comercial, sala, área de serviço, escritório. Qualidade e o melhor preço você encontra aqui. Ligue agora, 47996783574. Decorare ambientes planejados. Apoio Contabilidade Novo Tempo. Contabilidade do jeito que você entende. Olá, boa noite. Bem-vindos ao Papo Cabeça. Eu sou Cris Carvalho, sou psicóloga clínica e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está deixando pais, professores e alunos assim meio piradinhos. Família e ensino online. Antes de a gente começar, eu quero deixar aqui um recado, porque nós estaríamos com o psicólogo e palestrante Leandro Cruz, que faria parte aqui hoje desse assunto, mas o Leandro não passou muito bem, então hoje ele não vai estar aqui presente. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe também o psicólogo, psicopedagogo Marcos Leonel. Marcos é a primeira vez que vem, né, Marcos? Seja bem-vindo, boa noite. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal. Sim. Fica à vontade. Bom, eu sou o Marcos, né? Boa noite a todos. Eu sou psicólogo, né? Também clínico, sou professor da rede aqui de Balneário Camboriú. E hoje eu venho aqui tratar de temas, né, relacionados à educação. Sou psicopedagogo também, tenho uma especialização na área. E estou aqui para a gente conversar, fazer esse papo cabeça. Vai ter um papo legal. E o assunto é bem pertinente, né, Marco? Porque o que a gente ouve no consultório, pais, alunos reclamando de toda essa mudança de rotina, porque na verdade é uma coisa nova para todos nós, né? Pais, mães, alunos, professores, a sociedade em geral está passando por uma rotina completamente diferente. Marco, recebi bastante perguntas, não sei se vai dar para a gente responder todas aqui, mas vamos fazer o possível. E se o pessoal precisar aí colocar alguma pergunta, se tiver alguma sugestão, aproveita que a gente vai tentar responder aqui ao vivo. Marcos, quais as principais dificuldades encontradas na educação? Porque assim, o que a gente vê hoje, gente? Muitos pais reclamando da escola,
E a escola também tem lá a sua parcela de dificuldades para poder se encaixar nesse meio, né? Para poder se entender, né? Porque é tudo muito novo, é tudo muito... nunca aconteceu, então está meio complicado. Vamos lá então, Marcos. Quais as principais dificuldades encontradas na educação à distância hoje? Olha, como você falou, né? Hoje a gente tem as pessoas, as crianças, enfim, os estudantes dentro de casa. É uma rotina nova para todo mundo, inclusive para os profissionais da educação. E o que eu tenho percebido, e o que a gente percebe, né, é que muitas coisas acontecem dentro de casa, né? Porque todo mundo agora está dentro de casa nessa quarentena meio que sem fim, tomara que tenha logo fim. É porque está mais do que a gente esperava, né? A gente imaginou lá no começo que isso ia logo acabar. Né? A gente sabe que, de um lado, tem essas questões relacionadas a relacionamento, inclusive relacionamento familiar, que tudo isso começa então essa enxurrada, vamos dizer assim, de, não gosto nem de falar de problemas, mas de coisas relacionadas aos relacionamentos afetivos, de família. Parece mais palpável agora, né? Antes a gente quase não enxergava. Ficava velado. Isso, né? E a pandemia ela veio para potencializar principalmente os problemas, né? Isso. Então, eu acredito que tenha muito a ver com essas questões relacionadas ao relacionamento interpessoal mesmo, né? Familiar. E as crianças, elas são vamos dizer assim, o centro, né? Porque até então a gente tinha uma rotina de as crianças na escola, né? Durante 4 horas no mínimo, né? Sim. Da rotina dessas crianças na escola. E agora a gente tem as crianças dentro de casa. E aí a gente tem uma questão. Como que os pais, né? As pessoas da família, não só os pais, também avós, enfim, todo o ciclo familiar, esse círculo familiar, como que essas pessoas lidam então com essas crianças dentro de casa? Então isso... acho que todo mundo está se perguntando como lidar. Se adaptando, está vindo à tona, né? Muitas coisas. Deixa eu só corrigir aqui. Boa noite, Miriam. Boa noite, Lene. Boa noite, Ângela. Boa noite, pessoal. O áudio voltou aí legal, né? O pessoal estava reclamando ali do áudio, tá legal, né? Boa noite, Ângela. Marcos, como manter... Acho que essa é a palavrinha bem chave, né? Como manter a paciência, e essa foi uma das perguntas que mais me fizeram, como manter a paciência com as crianças durante essa função de estar ali ensinando? Pois então. Olha só, paciência já é uma palavra complicadinha, porque não é só aqui no ambiente onde eu estou ensinando, é no geral, porque está todo mundo bastante ansioso e estressado, né? Sim. Como manter a paciência, né? Eu penso assim, quando a gente lida com criança, o mundo infantil, isso as próprias teorias elas falam sobre isso, né? E quando a gente traz para a vida prática, a gente começa a ver que a teoria e a prática elas andam juntas, mas é difícil a gente conseguir conectar isso, né? Então, como lidar com paciência com as crianças, né? O mundo da criança, o mundo infantil é um mundo diferente, né? Ele é um mundo lúdico, ele é um mundo diferente. A criança, quando a gente lembra da nossa infância, por exemplo, a gente pode fazer uma conexão, né, com a nossa memória, a gente traz a nossa memória como que a gente era quando a gente era criança. Então, a gente sabe quando a gente era criança, a gente tinha um nosso próprio mundo. A gente ficava nos devaneios infantis, né? Muitas vezes como adulto também, né, Marcos? Não é? Mas a criança é bem mais, com certeza. Bem mais, então ela tem um mundo lúdico, ela precisa das brincadeiras, né? E hoje em dia a gente vê, ainda mais aqui na nossa cidade, na nossa região, a gente verticalizou muito as cidades, né? Então hoje em dia as crianças elas estão dentro de apartamentos. E ainda mais agora não pode sair desse apartamento. É quase 24 horas você dentro de um apartamento com uma criança, que tem todo esse mundo próprio da criança, com as relações que as crianças têm com os amigos de escola, com os colegas, e agora tudo isso de uma hora para outra acabou. Então como lidar com esse mundo novo, né? Eu até falo muito do novo normal, enfim, né? Mas como lidar com paciência com essas crianças? Acredito eu que a gente precisa, antes de tudo, buscar conhecimento, né? Entender como que funciona esse mundo próprio da criança, como que ela lida com as questões
até de resolução de problemas, né, que a gente fala, como que a criança resolve um problema dentro de casa. Então, observar. O primeiro ponto é observar, porque na observação a gente também está aprendendo muito. Vai aprendendo, exatamente. Né? Então, agora é um tempo muito legal, inclusive para você que está aí assistindo, né, para você que tem criança em casa, para você entender e observar mais essa criança, né, essas crianças. Claro, cada faixa etária tem um jeito de ser e por aí vai. Então, acho que a observação é a primeira coisa para a gente conseguir entender o que é ter paciência. E lembrando também, né, pessoal, que a gente não é obrigado a ter paciência o tempo todo, óbvio, mas a gente precisa se olhar também. Por que eu estou impaciente com o meu filho? Porque muitas vezes a gente joga o foco na criança, mas a falta de paciência tá vindo de outro lugar. Verdade. Né? Tá vindo de outras coisas que a gente não está conseguindo administrar e daí acaba focando ali. Eu penso, Marcos, talvez tu concorde comigo, que a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro. Eu acho isso imprescindível. Tu tem que estar em paz contigo. Tu tem que ter paciência contigo para te poder ter com o outro, né? Ainda mais com criança. Porque é aquela coisa tão corrida. Daí tá, parou de correr. Tudo bem que a gente tá em home office, mas assim, parou de correr tanto. E ainda continua nessa energia direto, né? Então, assim, vamos começar a se observar um pouquinho mais também, né? Pra gente poder olhar pra criança de uma forma mais tranquila, sem tanta cobrança. Né? Sem essa coisa de tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser rápido, a gente acaba passando para os filhos isso, né? Com certeza. E eu penso assim que agora é um momento, inclusive, desse autoconhecimento. Exatamente. É muito importante, essa fala sua é muito importante, porque quando a gente se autoconhece, a gente procura isso num vídeo, numa palestra, numa yoga, não sei, né? Hoje em dia tem tantas outras... Tem, né? Muitas formas, tantas exatamente. Formas, né? Uma arte, enfim, a gente pode, e quando a gente se conecta com a gente mesmo, a gente tem essa oportunidade de entender mais o outro, as crianças e também as outras pessoas da nossa família. Exatamente, a gente vai conseguir olhar para eles com uma outra visão até. E eu penso assim, ó, que para o autoconhecimento, o primeiro passo é começar a se questionar. Porque no consultório, por exemplo, a gente faz uma pergunta para um paciente do que tu gostas, por exemplo, né? Sim. Não sei. Agora, a pergunta do que não gosta vem aquela tripa, né? Isso Mas mesmo. O que tu gosta? Ah, não sei. O que te faz acordar com tesão de manhã e eu vou pra vida? Não sei. Começa a se questionar o que é legal, o que é bom pra ti, o que não é bom. Por aí já começa um primeiro passo pro autoconhecimento. Vamos lá, Marco, o que fazer com a falta de motivação das crianças? Porque complicado, mesmo como a gente fala, né? Elas não param quietinhas, eles estão sempre com alguma coisa na cabeça. Como os pais podem motivar essas crianças para engajar no estudo? O que a gente poderia fazer, por exemplo, para quem está nos assistindo agora, para que eles possam se engajar, ter vontade, ter aquela coisa assim, ó, de buscar por eles também, não ficar aquela coisa obrigada? Então, né? A gente pode pensar na educação, é legal a gente falar um pouquinho, entender isso um pouco antes, né? Acho que essa fala ela tem um pouco, ela é um pouco, a gente precisa refletir sobre isso. A educação antigamente ela era de um jeito, a gente não pode negar, isso é uma verdade, né? E hoje em dia a gente tem outros modos de fazer educação. Então a gente que está dentro da escola, né? Como eu já disse ali no começo, né, da nossa fala hoje, do nosso bate-papo, a gente, eu estou dentro da sala de aula e eu sei que a educação de há 10 anos atrás, que eu sou formado já há 10 anos e já dou aula há 10 anos, já é diferente. Imagine então essas pessoas que estavam na escola há 20 anos atrás. Eu acho que isso é crucial, né? A gente falar, né? Então, quando a gente fala em educação, hoje os modos de ensino são dos mais variados. Cada professor tem o seu tipo de abordagem, inclusive dentro de sala de aula. Exato, presencial, né? Também. A sua metodologia, né? O seu jeito de ensinar. Então, quando essas crianças chegam em casa, às vezes os pais, eu tenho percebido um pouco isso nas falas que eu tenho ouvido, né? Mas é porque eu não consigo, os pais dizendo, né? Eu não consigo ensinar, porque às vezes o próprio pai ou mãe, ou enfim, família, está ensinando do mesmo jeito que aprendeu. Então, de tomar tabuada, não estou querendo dizer que isso não seja o correto. Né? Mas é bom a gente se adaptar ao novo também. Mas o novo também é importante, né? E eu penso isso, a gente tem às vezes dificuldade quando a gente quer colocar
o nosso modo de ver as coisas do jeito que a gente vê, a gente quer impor isso. Eu acho que quando é muito impositivo, não se torna interessante. Perde um pouco a graça. Perde-se né? um pouco a graça, né? Então a criança, ela começa, então, ela não quer, ela coloca vamos dizer assim, uma parede, uma barreira, né? Nesse aprendizagem. Então o aprendizado, ele é um viés de mão dupla, eu sempre digo, né? Ele é um viés de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você proporciona, né, modos para essa criança, essa pessoa aprender, essa pessoa vai te respondendo a partir do momento que você vai proporcionando. Então ela é uma troca também, né? Isso, e a gente percebe em algumas situações que é bastante engessado, realmente, como tu falou, o negócio, né? Tu trouxe o exemplo da tabuada, né, que tem que tomar desse jeito. E tu me fez lembrar de um caso que eu atendo, que a moça trocou de colégio, a filha de colégio, e num determinado colégio que ela estava antes, eles aprendiam por contagem, né? De uma certa forma, a tabuada por contagem, assim, né? E no outro colégio era por memorizar. E ela estava desesperada, e a menina confusa, e a mãe ali, o que eu faço? Eu perguntei para ela, em algum momento tu perguntou para tua filha qual que fica mais fácil para ela? Qual que é a melhor forma para ela? Porque a gente vai chegar num final, num resultado final, que é o que a gente pretende. A forma que ela vai chegar é o jeito que ela vai usar para a vida dela. Só que a gente esquece, né, de questionar o filho, a filha, como que é mais fácil para ti? Eu acho que tem muito isso, né, Marcos, de a gente também colocar um pouquinho da responsabilidade na criança, de saber o que é, como que é o jeito que ela tem para lidar com aquilo ali. Porque a criança sabe, a criança tem o jeitinho dela. Sim. Ela vai aprendendo, lógico, mas ela tem as preferências, né? E a gente acaba muitas vezes podando a situação, né? E cortando até a criatividade muitas vezes dela. Como estabelecer uma rotina, e eu acho que isso é bem importante a gente colocar, de responsabilidade, que vem até ao encontro do que a gente acabou de colocar, né? De responsabilidade para essas crianças. Porque, querendo ou não, se tu deixa muito frouxo, precisa existir uma responsabilidade. A criança precisa entender que ela precisa ser responsável em determinados momentos. Como fazer isso, Marco? Olha, eu acho que para todo mundo está sendo difícil não é verdade? Um padrão, né? Um padrão. Né? Às vezes eu me pego acordando, não é isso? A gente não está nessa vida assim? A gente acorda, às vezes, um pouco mais tarde, de repente eu já olho no relógio, já estou meio perdido no horário, não é? Porque a nossa própria rotina, ela mudou. Então, às vezes a gente vai dormir, a gente não vai, a gente tem aula, a gente não tem. Agora, é claro, né? Quando a gente fala de rotina, não é só para a criança que é importante, para todos, inclusive para nós mesmos. Exato. Né? Então, assim, eu acredito que quando a gente coloca numa planilha, eu acho que isso fica muito mais visível. E o que é visual, de repente coloca ali na geladeira, né? Ou coloca num lugar visível, é muito importante. É uma das, né, formas que a gente pode se autoajudar e também colocar esse auxílio para a criança. Um planejamento. Um planejamento. Eu acho que esse planejamento é muito importante. Ou em planilha, ou até você construir com a própria criança. Isso, acho que é muito importante, né? Porque daí você dá voz, igual você falou, dá voz a ela, autonomia, né? Exato. Agora, é claro que se for deixar também a criança, claro que ela vai querer brincar e dormir na hora que ela quer. Não. Então a gente tem que entender e mostrar para ela que existem regras e que as regras, elas são muito importantes, inclusive para a gente ter até essa rotina que é importante, né? Mas a gente também precisa ter a nossa rotina. Espelho, né? Aquele lance do reflexo, tu não pode... Porque a criança... mas a criança, ela aprende muito mais pelo nosso modo de ser, o nosso exemplo. Exatamente. Né? Então, acredito nisso, é uma das técnicas, né? Você faz uma rotina, você pode fazer algumas conversas, até uma conversa mais assim, em grupo, ou assim, com a própria família, para ver o que cada um pensa. Acho que isso é muito importante. Dentro. E isso é muito individual, quer dizer, na verdade, isso é muito da configuração de cada família, né? Que cada um tem a sua configuração ali dentro do contexto onde está vivendo. Eu tenho um caso de uma moça que trouxe para mim, que eu achei fantástico. Ela disse que chega na hora das aulas online, a criança, o filhinho dela tem que colocar o uniforme. Olha que interessante. Claro, cabe para ela, deu certo para ela. Pode dar certo para quem está assistindo, pode não dar certo para um outro, mas
ela fala que para levar aquela rotina, a criança tem que colocar o uniforme e aquele ambiente propício. E até uma pergunta que foi feita por um pai aqui, Marcos, os pais devem criar esse ambiente favorável? Isso é legal? Na minha opinião, eu acho muito interessante. Achei bastante interessante a colocação dessa pessoa de dizer que coloca o uniforme no filho para que ele chegue ali e tenha aquele horário, aquela rotina bonitinha. Como que funciona isso? É necessário esse ambiente favorável? Eu acho que é importante, com certeza muito importante. Porque a partir do momento que você mostra para essas crianças, para essas pessoas, né, que estão dentro de casa, que quando você tem você vai entrar em aula agora, vamos dizer, aula online. É aula. Sim. É um modo de se fazer aula. É a forma, né? Que se tem agora. Forma agora, né? Então, acho válido, né? Então você ambientaliza aquele espaço, acho que é muito importante para mostrar que aquele espaço, aquela mesa, não importa o espaço, mas você ter um local para essas atividades pedagógicas, né? É muito importante, muito importante. E cada um acha o seu jeito, né? Cada um acha o seu jeito, mas eu acho que é muito importante, sim, essa ambientalização. Aqui é seu espaço, você mostra para a criança, você fala para o... Né? Então, aquele lugar ali, você desliga a TV, porque a gente tem tanta tecnologia, né? E essa tecnologia, a gente ouve muito isso, né? Distrai, né? Distrai. Então, como que você vai conseguir... Se bem que eu acredito que tenha pessoas que têm uma facilidade de, ao mesmo tempo que está ouvindo uma música, também está fazendo uma atividade. Existe isso, a gente sabe, e a própria ciência já detectou que tem pessoas que conseguem lidar e às vezes o próprio cérebro trabalha nesse sentido, né? Mas não é a maioria, né? É uma minoria. Né? Bem minoria, por sinal. Mas existe. Então, eu acredito que sim, essa ambientalização, esse espaço é muito importante, sim. Acredito que é válido. Ok. Outra coisa que a gente pega bastante também são pais exigindo além da conta, vamos dizer assim, até mesmo pelo despreparo, né? Mas exigem da criança mais do que ela pode naquele momento. Daí eu te pergunto, o que fazer para que esses pais entendam que precisa ter o cuidado com a faixa etária, né? Que precisa, cada criança tem o seu tempo. Por exemplo, uma criança de 6 anos que está na fase de alfabetização, ela não pode ter o mesmo incentivo de correr atrás daquela criança que tem 12 anos, né? O que fazer, Marcos, para as pessoas que estão nos assistindo agora, para que esses pais entendam e comecem a observar isso? Que essa coisa de faixa etária, de tempo, cada criança tem no seu. Bom, muitos teóricos da área da educação já trataram já abordaram esse tema em específico, né? Eu posso até deixar aqui algumas referências para vocês que estão assistindo, para vocês pesquisarem logo depois, né? Porque é muito extenso e vasto, enfim. Mas é um campo, por isso que eu digo, né? A gente acha que a educação, a gente pode fazer ela não é bem assim. A gente tem toda uma parte teórica, científica, que inclusive está disponível, a gente pode estudar. Um desses teóricos é Piaget, né? Jean Piaget, ele fala sobre essas fases da criança, né? Então a gente tem fase de 0 a tanto, enfim, ele faz uma escala, né? E com certeza, né? A gente não pode falar que uma criança de 6 anos, ela vai aprender, ou ela tem um desenvolvimento que a gente chama da aprendizagem igual uma adolescente, pré-adolescente, vamos dizer assim, de 12 anos, né? É diferente. É totalmente diferente. Então, vale a gente lembrar, então, quem quer pesquisar, pode pesquisar sobre Jean Piaget e sobre as fases, né, que ele descobre ali, inclusive foram experiências que ele fez com os próprios filhos. É muito legal, né, a gente falar sobre isso. E como que isso se faz, né, como isso se dá no desenvolvimento da pessoa, do ser humano, da criança, né. E é bastante importante ter esse conhecimento, principalmente os pais. É um estudo bem prático. Jean Piaget tem uma forma muito fácil de a gente entender e é muito importante realmente ter essa noção das fases. E principalmente alinhar as expectativas dos pais, né, Marcos? Porque a gente vai com muita expectativa às vezes, a gente cobra muito dessa criança. E isso é bastante complicado para o futuro, porque isso demanda muito problema futuramente.
Com certeza, muito, né? Ao mesmo tempo que você não cobrar nada, também vai demandar, Exato, é o mas equilíbrio o danado, equilíbrio né? é tão difícil, né? Mas quando você cobra também muito, igual eu falei, às vezes a gente quer se refletir o nosso jeito que a gente aprendeu antes nessas condições que a gente tem hoje, né? Em plena pandemia não é assim. A gente tem que pisar um pouquinho o pé no freio e entender que a gente pode ir mediando. A gente, inclusive, tem um outro teórico que é o Vygotsky, né? Fantástico É também. fantástico que ele fala sobre essa mediação. Então, eu acho que esses dois caminhos são interessantes. A gente entender que as fases de aprendizagem elas são diferentes e que essa aproximação que você faz, essa mediação com a criança, ela é muito válida e importante. Então, a mediação ela não se dá só em sala de aula. Ela também se dá com esse tutor, que agora, nesse caso, está sendo os pais que estão indo buscar as atividades ou dar uma olhada nas atividades que o filho recebeu em casa. Acho que isso é muito válido e muito importante, né? Ótimo. Agora, uma pergunta que acho que também é bem importante. A gente sabe que a tecnologia, tablets, celulares, TVs, ela tem que ser equilibrada, né? A gente sempre, já fiz outros programas aqui a respeito da tecnologia, o excesso no uso. Isso traz bastante problema para as crianças, né? Então a gente trabalhou muito isso antes da pandemia. Não pode, tem um horário específico, tem um X de tempo para ficar. Só que os pais hoje, em home office, uma boa parte, estão largando de mão. Eu preciso trabalhar, então fica ali no computador. Eu preciso trabalhar, fica no celular, fica na TV. Marcos, e futuramente? Como que vai ser para essas crianças? Como que vai entrar na cabecinha dessas crianças? Vamos lá, acabou a pandemia, se Deus quiser logo, né? Acabou a pandemia, pronto, vou ter que cortar. E daí, como que fica? Pois é, né? Isso, inclusive, a gente ficaria aqui, a gente teria muitas falas para a gente conversar sobre isso, né? Falar em tecnologia, em falar em infância, a gente começa... Essa pergunta acho que é a mais difícil que você fez até agora, porque acho que é tudo novo. Essa tecnologia, a gente está numa era de desenvolvimento tecnológico muito rápido. Exato. Então, de repente, o computador que eu tinha ontem, ou o tablet, ou o celular, a gente tem que trocar. Não está sendo assim? A gente tem que estar tendo que trocar logo, porque já perde a validade, já aquele aplicativo já não funciona, né? Então, quando a gente lida com a tecnologia na infância, a gente tem que olhar para isso que está acontecendo com outros olhos, assim, com olhos de reflexão mesmo, né? De entender por que está acontecendo isso e como que a gente pode minimizar, igual você falou, danos, né? Porque a gente sabe que a tecnologia, ela nos apoia, ela é vou mudar, ela é um método de apoio, a gente pode ter ela ao nosso favor. Sim. Com certeza, né? Quando a gente manda um e-mail, quando a gente... Mas tudo que é demais... Aqui, por exemplo, a gente está passando informações justamente por a gente ter essa opção. A minha preocupação é justamente esse excesso quando ainda não está na hora. Na verdade, o excesso ele nunca é bom nem para adulto, mas principalmente para criança, né? Sim, porque é nessa fase, né, que a criança ela tem que desenvolver essas competências, né? Exato. São competências cognitivas, são competências psicológicas. Necessárias que sejam trabalhadas, né? Necessárias. Então, memória, atenção, a gente sabe que pensa nesse estresse. Eu não estou falando do estresse, mas do estresse que o próprio cérebro vai desenvolver na parte biológica, né? Então, daqui a um tempo, o que vai acontecer? Esse estresse ele vai sobrecarregar nesse cérebro, vamos dizer assim, né? Nessa parte biológica. E aí, quando chegar lá no final, né? Eu trouxe isso até, pessoal, porque eu vejo bastante dificuldade das mães e dos pais e cuidadores em tirar essas ferramentas, né? Eu sei que é muito fácil, não vou dizer que eu também não peco nisso. É muito fácil porque tu deixa ali focadinho, né? Tá fazendo outra coisa, a criança tá ali. Mas isso é extremamente prejudicial quando ele sai do consumo saudável, vamos dizer assim. Sim. Que é o que está acontecendo hoje, né? E assim, até eu tenho alguns conhecidos, inclusive, né?
que eles fizeram um esquema na própria família ali, né? Então, assim, a criança, ela tem um tempo para usar o tablet ou o celular. Acho que é muito importante. De novo, a gente fala sobre regras. Regras e né? rotina, exato. Então, assim, de tal horário a tal horário, o seu celular ele vai ficar carregando, né? Porque ele precisa também ser carregado e você não vai ficar usando, até porque a gente já ouviu falar tanto sobre isso, um celular carregando e você mexer no celular, ele é um problema. A gente sempre está na mídia aí que um celular estourou, que um celular pegou fogo, até machuca as pessoas, né? Então isso é muito importante a gente também entender. Que você está com um aparelho ali ligado na corrente de energia, isso é muito sério. Então, o celular, quando ele está carregando, ele tem que ficar carregando e explicar isso para a criança. Então, vai também da nossa paciência, igual a gente falou, para explicar. Essa criança, ela precisa de explicação. Né? Ela precisa. E lembrando também que não é só tirar o celular, não é só tirar a televisão, tirar o tablet, é arrumar algo para substituir. Com certeza. Por exemplo, o processo lúdico, como tu acabou de falar, ter aquele tempo com a criança, fazer outras coisas, montar algum brinquedo que vocês possam ter essa troca, né? Que eu acho muito gostoso, que tem gente assim, ó, se superando, tem mães se superando mesmo, que inventam brinquedos dentro de casa fantásticos. A própria matemática se ensina com feijão, né? Elas brincam, vamos contar os feijões, né? Olha que coisa gostosa. Então, um pouco de criatividade também dos pais. E esse cuidado, que agora parece que a gente resolve as coisas na pressa, vai ser tudo ok. Mas isso vai refletir lá na frente, né? Sim. Isso e vai refletir lá na frente. Acho que também a leitura é importante retomar agora. Isso, exato. Não é mesmo? Então você não precisa nem de repente comprar, se bem que a gente também tem muitos livros acessíveis hoje em dia. Você vai num shopping, tem, você vai não sei o que, né? No mercado mesmo tem. Enfim, mas você pode também baixar, inclusive. Imprimir, por favor, e dá para a criança já prontinha, né? Não dá para ficar ali lendo no tablet também a vida toda, que também não vai resolver muito, não né? vai resolver, mas você vai tentando aí fazer, configurar esse modo de vida. E a gente também não pode dizer que a tecnologia ela é só ruim. Não, ela também tem esse lado positivo. Né? Bastante. Ultimamente eu tenho lido muito no tablet, assim, nesse sentido de livro mesmo, né? Porque a gente pega um PDF, se você tem eu estou começando a criar esse hábito. É importante também. Nem sempre você pode comprar um livro. Exato. Né? Então você pode baixar, você tem outros meios. Sim, porque a gente usa muito, né? O próprio trabalho hoje exige bastante isso. Novamente eu vou trazer a minha preocupação maior com o excesso com as crianças que estão em desenvolvimento, né? Com certeza. Que eu acho que isso a gente precisa ter um cuidadinho bem grande. Especial. Bem especial. E daí eu vou trazer algo, Marcos, eu não sei, porque tu é psicólogo também, então tu atendes também, né? Atendo. No consultório. Eu tenho visto bastante, acho até bastante problemático, essa coisa de pânico, aliada à síndrome do pânico. Crianças e adolescentes, tá? Se criou aquela coisa de pandemia, muitas crianças acham que qualquer coisa vai morrer, parará, não posso sair de casa, mãe, pai não sai de casa. Então a gente vê hoje o relato dessas crianças no consultório de desespero. E muitos estão somatizando, na verdade, né? Estão trazendo para o corpo essa resposta de medo mesmo. Aí a pergunta é, o que fazer para que isso não vire um transtorno futuramente? Porque o que a gente está vendo aí são coisas que vão refletir muito forte lá para frente. Pois é. Quando a gente fala na vida contemporânea de hoje, né, de hoje em dia, a gente fala sobre essas tantas doenças, né, síndrome do pânico, depressão e por aí vai. E a gente tem percebido nos consultórios, né, que a gente atende, a gente percebe o que na nossa vida, né, no nosso trabalho, que depressão e essas outras doenças psicológicas, né, psiquiátricas até, né, a gente tem um aumento, né, está cada vez aumentando mais. Pelo nosso modo de vida, de muito estresse, enfim, o estresse que leva à depressão, que leva a outros problemas e por aí vai. Agora, quando a gente fala de síndrome do pânico, o que é a síndrome do pânico? Né? Acho que é importante as pessoas, né, de uma linguagem mais popular. Isso. É quando a pessoa tem esse medo, vamos dizer assim, começa com medo, né, um medo de sair de casa, porque às vezes a pessoa coloca na cabeça que ela vai morrer, que ela cria fantasias, muitas fantasias. Isso. E a partir dali, ela começa a criar, ela tem crises, né,
de ansiedade, e essas crises, na verdade, muitas vezes, eu pesquisei inclusive sobre isso, né? Essa é uma das questões que eu pesquisei antes de chegar até aqui, que ela tem um medo, né, de ter novas crises de ansiedade. Então a ansiedade ela chega em picos altíssimos, que ela começa a ter medo de ter o próprio pânico. Então você imagina o ciclo que fica. Então é cíclico, é uma doença cíclica, né? Agora, a gente tem percebido que isso tem vindo para a infância. E olha que grave isso. Bastante crianças e adolescentes com um número bem alto. Número alto, Hoje eu né? consigo perceber bastante isso no consultório. Um número e que aumentou realmente com a pandemia. As pessoas diziam, no começo, bem no início, como estão exagerando, não vai ter isso tudo que está se falando. E eu confesso que eu também pensei, está tendo um certo exagero, né? Mas justamente pelo exagero inicial... Se criou e isso acabou sendo retroalimentado, na verdade, né? Esse desespero das crianças, dos adolescentes, porque eu sempre falo, né, gente, cuida com o que a criança está recebendo de informação. Ela não tem um cérebro pronto como um adulto para receber certo tipo de informação. E no começo a TV foi soltando, e como agora solta bastante, informações e mais informações e desastres, e a criança pega aquilo como uma verdade absoluta, porque ela não consegue entender o contexto, né? Então ela vai trazer para dentro da casa dela. Se meu pai e minha mãe saírem, eles vão ficar doentes, eles vão morrer. Então, olha só, gente, como isso está somatizando e está trazendo realmente problemas reais. Da vida real. Da vida real. O medo de sair de casa, desespero, barulho, incomoda muito. Então, assim, e agora, Marcos, como que a gente pode tentar reverter isso? Bom, por mais que a gente esteja na pandemia, eu acredito que a gente pode ter alguns momentos que, proporcionados para essa família, para essas pessoas, enfim, né, até para as crianças, né, momentos que a gente pode ter algumas válvulas, né, de escape. Não pode sair de casa? Tudo bem. Então, outras formas disso, a gente conseguir fazer isso dentro de casa. Né? Por exemplo, a gente falou com atividades lúdicas, de repente com as videochamadas. Então você se conectar com a família que está longe. Eu acho que essas são maneiras da gente ter manter esse contato porque a gente está tendo esses contatos dessa forma. Então é legal, você tem uma videochamada, você pergunta da vida do outro, né? A gente está distante de corpos, vamos dizer assim. Mas eu acredito que quando a gente está com uma proximidade psicológica, enfim, né? De amor, de afeto, interpessoal, eu acho que isso é o que vale nesse momento, né? Também lembrando, né, Marcos, que diminuir um pouco o acesso de informações. Isso não é só para criança nem adolescente não, gente. Isso é principalmente para adultos, que a gente vê hoje em dia, assim, desesperado com as informações, né? Ainda com muita informação, muita informação. Acorda de manhã, a primeira coisa que faz é ver desastre. Ver notícia ruim. Vamos começar a olhar um pouquinho para as coisas positivas, porque isso faz o teu cérebro trabalhar de forma negativa e olhar só para o negativo. Isso é comprovado, gente. Quanto mais a gente lida com o negativo, a gente vai passando a informação para o cérebro de que tu vai prestar atenção no negativo. Sim. É começar a olhar mais para essa coisa. O que tem de positivo aqui dentro desse caos, né, que a gente está vivendo? Sim, E isso é com o tempo. Eu acho que a gente tem que fazer um processo. A gente tem que ir lidando com isso aos poucos. Porque também não é fácil, né? Não. Nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência, eu percebo isso, acho que é até uma fala muito pessoal, de olhar para o que é negativo. Sim. Mas quando a própria filosofia fala sobre isso... O próprio cérebro é feito dessa forma, né? Para se proteger. Para se proteger. Então, quando a gente começa a ir por um outro caminho, de olhar o belo, de olhar o que tem de bom, né? Difícil estar nessa época cada vez mais, mas... acredito que, igual a gente falou, né, que vai acabar, né, a gente já falou isso sobre a pandemia, né, então a gente espera que acabe logo. Então a esperança, né, acho que quando a gente impõe essa esperança, de um jeito impositivo agora nesse momento, né, a gente começa a criar algumas conexões, inclusive cerebrais, para esse lado da esperança, das coisas boas. Né, para a positividade, que com certeza é essencial, principalmente hoje em dia. Marco, existe uma reclamação grande dos pais
em relação a que algumas escolas, não sei se são todas, estou colocando, gente, eu não estou generalizando aqui, ok? Quando eu coloco, são perguntas que vieram de pais e mães e cuidadores, estou passando as perguntas de vocês, mas não quero que vejam como regra geral, ok? Existe uma reclamação que as escolas estão com um conteúdo excessivo para as crianças, né? Muito conteúdo, o conteúdo está em excesso. Aí a minha pergunta, tá? Principalmente para ti que é professor, que está ali na linha de frente com essas crianças. Isso acontece agora, durante a pandemia, ou só agora esses pais estão percebendo o quanto essas crianças têm no ensino presencial? Foi uma pergunta que eu me questionei muito, porque eu tenho uma filha de 15 anos que está também nesse sistema. E agora? Gente, a gente não está observando, né, alguns detalhes. Porque a pandemia, na verdade, ela virou a vilã, né, da história. Tudo é pandemia. O que tu me diz, estando do outro lado, como professor, diante dessa situação? É excesso ou a gente não estava olhando o que existia ali atrás? Bom, eu acho que com essa situação, vou falar como professor agora, né? Sim, com essa situação, com essa experiência que eu tenho no dia a dia. Eu percebo assim, que a gente é tudo novo para nós também, para nós professores. Então eu penso assim, quando você está dentro de uma sala de aula no presencial, você tem um tempo, né, para você lidar com aquelas atividades, né? Então aquele tempo que você estipulou e você planejou um planejamento, inclusive, que você tem ali do dia a dia e tal, né? São várias categorias de planejamento, enfim. E você se planeja para aquele tempo, e aquele tempo ele é um tempo de relacionamento interpessoal. Você está dentro de sala de aula lidando diretamente com esses alunos, né? E aí, quando você vai para o modo online, vamos dizer assim, e você tem que passar essas atividades online, enfim, você não tem essa noção de tempo e espaço. Isso é real mesmo. Então, o que eu percebo, realmente, alguns professores, alguns, né, profissionais perderam esse nexo, vamos dizer assim, de de lidar com essas atividades. Então, porque quando você está na escola, você tem um olhar global. Então você está ali, você sabe que aquele professor de biologia, estou dando um exemplo, né, ou de matemática, de língua portuguesa, e essas pessoas, a gente tem essa devolutiva muito mais rápida, inclusive. Concreta, né? Concreta. Ali, então o aluno está sempre ali falando, mas a gente vai ter a prova tal hoje, você vai passar isso? Então o próprio aluno te dá esse nivelamento do que você pode e do que você não pode. Agora, a partir do momento que você foi para o online, essa comunicação assim, direta, ela se perde, né? Sim, a direta, ela se perde. Então você tem que ir para outros recursos, aí você já não tem mais aquele modo de estipular tempo para as atividades, então você não está sabendo, inclusive você também perde o contato com outros professores, inclusive da sua própria área. E até então, há alguns meses atrás, né, inclusive antes da pandemia, a gente se reunia para fazer um planejamento. E a partir de agora, não. A partir de agora você faz o seu planejamento, entende? Então, e agora? Então, nem os professores se conversam, porque não está tendo né, só em reunião e tal, que daí é uma outra reunião pedagógica, como sempre. Mas essa parte por isso que eu digo, né, o que é de interrelacional é muito importante. Ser trabalhado, né, e que não existe isso, não existia pelo menos no presencial, e que agora a gente está percebendo o quanto é necessário. O quanto é necessário, a gente estava deixando de lado esse lado mais direcional, assim, para a comunicação. Então, para terminar o meu raciocínio, então essas crianças, elas agora, acredito eu, que estão com tantas atividades assim, porque vários professores, né? Um professor passa 5 atividades, porque agora eles estão, agora que a gente está conseguindo entender como que essas atividades têm que chegar até esse aluno. Então, em vez de eu passar 5, eu vou passar 3, mas 3 ainda está sendo demais, então a gente diminui para 2. E, de repente, se o aluno conseguir fazer uma na minha disciplina, tá ótimo. Entendeu? Então, o importante é exatamente esse jogo de cintura, né, Marcos? Sim. De entender que cada um tem o seu tempo, que até a gente está já no finalzinho aqui, eu tenho que dar uma puxada, mas
veio uma pergunta, os professores também estão tendo dificuldades, eles também estão se adaptando, eles também estão tentando, experimentando uma coisa ou outra, como tu trouxe agora, para que possa encaixar naquele ambiente ali que também é novo para todos, né? É novo para todo mundo, na verdade. O que eu posso dizer assim, para fechar essa pergunta, é que o que eu tenho percebido é que sim, os professores eles continuam sim trabalhando, né? Não estão ali presencial, mas existem essas atividades, inclusive os alunos que não têm a tecnologia, muitos não têm, então os professores estão proporcionando essas atividades impressas, e aí os alunos acho que vão uma vez ou duas na semana para buscar essas atividades, está tendo essa oportunidade, inclusive era uma pergunta aqui também, e quem não tem celular? Mas a gente está ali no finalzinho, vamos aproveitar aqui para dar um fechamento, primeiro já agradecendo muito a tua participação, tá, Marcos? Foi um prazer mesmo. Gostaria que tu desse um recado aí para a gente dar uma fechada, porque o nosso tempo foi. Então, né, eu acredito que esse tempo que a gente teve aqui realmente é pouco. Então, o que eu digo para vocês é que vocês que estão assistindo, né, e vão passando essas informações que são muito importantes, né, para a gente lidar com a ciência. Acho que é muito importante a gente ler, a gente entender, a gente procurar. Hoje em dia tem aí várias plataformas digitais que a gente pode se conectar, que a gente pode fazer qualquer conteúdo que você coloca nessas plataformas, você já tem ali vários... o que você pesquisar aparece ali alguma coisa, claro, né? A gente sempre tem que pesquisar além, né? Até alguns artigos científicos, é uma linguagem um pouquinho mais aí diferenciada, mas a gente já pode começar a ter esse encontro com esses novos materiais, enfim, que são pesquisas, né? Inclusive pesquisas agora. Então a gente pode ter esse acesso, a internet está aí para isso mesmo, né? Que é o que a gente falou ali, que pode nos auxiliar, acho que é muito importante e válido. E é isso, né? Se vocês quiserem também me procurar, podem me procurar nas redes, eu sou o Marcos Leonel, me procurem ali, se tiverem algumas dúvidas mais específicas, eu estou aí para vocês e contem comigo sempre. Ótimo, Marcos, mais uma vez muito obrigada, quero agradecer a todos que participaram, a todos que mandaram as perguntas, lembrando que se tiver alguma dúvida, mande aqui pra gente, a gente depois vai trabalhar e vai responder com certeza. Agradecer mais uma vez e dizer, acolham mais e julguem menos, que eu acho que é bem por aí que é o negócio. Risque TV, o seu canal de entretenimento. A gente fica satisfeito em comprar, tem muito mais variedades. Supermercado Munhoz, em Balneário Camboriú e Camboriú. Sempre com muitas frutas e verduras da melhor qualidade e melhor preço para a sua mesa. Temos uma padaria de dar água na boca, todos os dias com pães, doces e salgados sempre fresquinhos e saborosos. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Com carnes selecionadas em nosso açougue, você encontra carne bovina, suína e aves. Procedência e qualidade é o que você e sua família encontram aqui no Supermercado Munhoz, em 2 endereços: em Balneário Camboriú, na Rua Dom Daniel 29, na Vila Real; em Camboriú, Rua José Francisco Bernardes 852, Areias, Camboriú. Vem para o Munhoz. Tem super ofertas, tem alegria, o preço baixo aqui é todo dia. Vai construir ou reformar? Venha conhecer a construtora Krenkel. O seu projeto começa aqui.
A construtora Krenkel é especializada em reformas do mais simples ao acabamento alto padrão. Traga o seu projeto hoje mesmo para a construtora Krenkel, Rua 500, número 129, telefone 47992288064. Construtora Krenkel. Apoio BC Porte, oportunidade para todos. Decorar ambientes planejados. Você planeja, nós projetamos. Fazemos tudo em móveis planejado. Quarto, cozinha, banheiro, instalação comercial, sala, área de serviço, escritório. Qualidade e o melhor preço você encontra aqui. Ligue agora, 47996783574. Decorar ambientes planejados. Apoio Contabilidade Novo Tempo. Contabilidade do jeito que você entende.